O mundo está cheio de coisas estranhas, não é? E pelo fato de a maioria delas não possuir explicações lógicas, nem mesmo por parte de cientistas, o nosso fascínio e vontade de explorá-las somente aumenta. Afinal, nós do mundo desconhecido gostamos de uma história enigmática, não é? É por isso que hoje vamos ver 5 coisas misteriosas que não conseguimos explicar. Mas antes de assistir, te peço que você se inscreva em nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu like, comente aqui abaixo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Criatura estranha. Em fevereiro de 2020, uma violenta tempestade atingiu a região de Ceará, na Escócia, e gerou grande caos em toda a Europa, mas principalmente no Reino Unido. Mas foi só depois dessa tempestade passar que uma das coisas mais misteriosas e estranhas foram vistas em Ceará. Enquanto caminhava pela praia, observando os estragos da tempestade, um morador de Aberdeen se deparou com um esqueleto de uma criatura gigante, diferente de tudo que ele já havia visto. Quer saber o mais bizarro disso tudo? É que a praia onde o bicho estava fica próxima ao Lago Ness, famoso por criar a lenda do monstro que supostamente habita aquelas águas. Com certeza, você já ouviu falar dele, não é? O tal monstro do Lago Ness. A foto dessa enorme carcaça foi compartilhada em todas as redes sociais e a partir daí muitas teorias, é claro, começaram a surgir. Todos queriam saber a qual animal pertenceria esses restos. Alguns brincavam afirmando que o monstro Nessie não se adaptou bem às águas salgadas, por isso acabou morrendo. Porém, essa não é a primeira vez que as pessoas especulam sobre a existência de Nessie. Esta foto é provavelmente a imagem mais conhecida no mundo do que seria o suposto monstro do Lago Ness, e ela foi tirada em 1934. Entretanto, mais tarde foi provado que era uma farsa criada usando um submarino de brinquedo e uma cabeça de monstro esculpida. Já em 2017, o fotógrafo Ian Bremmer capturou também 3 focas nadando em fila e mais uma vez começaram a surgir boatos pela internet de que a fotografia revelava o tão falado monstro do Lago Ness, Nessie. Embora a ideia que o lendário monstro tenha migrado para os oceanos seja realmente tentadora, a carcaça vista na imagem provavelmente pertence a uma orca, sendo muito grande para um golfinho, ou talvez pertença a um outro animal marinho desconhecido ainda. Afinal de contas, conhecemos muito pouco das profundezas dos oceanos, não é verdade? Pode existir uma infinidade de criaturas desconhecidas nas águas do mar. Monumento avançado. Entre os séculos 12 e 14, a dinastia Kakatiya governou a maior parte da região oriental, mais ao sul da Índia, o que compreendia uma grande área. Com a tecnologia que beirava o misterioso, eles construíram monumentos gigantescos e impressionantes que até hoje se mantêm acima do território indiano como alguns dos mais fascinantes pilares daquela sociedade. Essa estrutura que você está vendo na imagem, por exemplo, é o famoso Forte Varangal. Ele fica dentro do complexo que leva o mesmo nome, toda uma área feita com monumentos impressionantes feitos de pedra. Todas essas construções pertencem ao século XIII e retratam a magnânima capacidade de cortar, moldar e esculpir que os grandes e antigos indianos possuíam. As pedras usadas aqui podem pesar até algumas toneladas, mas ainda assim foram empilhadas sobre as outras, ao que parece sem muita dificuldade. O distrito onde está localizado o complexo não fica muito longe da capital, Hyderabad, e é uma das maiores cidades de Telangana, na Índia. Varangal é consagrada pelo grande número de templos antigos e monumentos, sendo um dos locais mais visitados do país. Todas as pessoas que vão até o complexo se surpreendem com a tamanha habilidade em arquitetura que os antigos habitantes desse lugar possuíam. O grande templo de Shiva, por exemplo, é um dos mais destacados monumentos dali. São tantas curvas que a gente se perde na beleza de sua estrutura. Mas por que não construímos mais monumentos desse tipo hoje em dia? Tá aí um mistério. Como os antigos os fizeram sem o uso de tecnologia? Será que eles realmente fizeram isso somente
Com ferramentas primitivas? Estranhamente construídas. E já que estamos falando de construções de pedra feitas em épocas antigas, vamos agora sair da Índia e ir até o território da África, mais especificamente na Etiópia. Vamos até a região montanhosa de Lalibela, onde existem 11 igrejas que foram esculpidas diretamente das rochas e de maneira subterrânea. É somente um bloco de pedra inteiro e esculpido por todos os lados. Imagine! A forma com que elas foram construídas é totalmente diferente de qualquer coisa que a gente já viu, por isso muitos acham um verdadeiro mistério, algo muito estranho. Como você pode ver, as estruturas monolíticas foram escavadas a pelo menos 40 metros abaixo da montanha de pedra. Além de estarem mergulhadas na terra, elas possuem algumas aberturas em formato de cruz que fazem com que o sol possa penetrar no interior dessas capelas únicas. Além disso, provavelmente não há nada dentro da instalação, pois é possível perceber que a área interna da capela é totalmente oca. Com relação a essa construção, a construção delas, a narrativa mais aceita é a de que o imperador Lalibela, que deu nome à cidade da Etiópia, começou a construí-las ao longo do século XII com a ideia de criar uma nova Jerusalém no seu país. Ele tinha como intenção acolher os cristãos de sua nação com um solo santo em suas terras. Hoje, essas capelas, igrejas, são consideradas como Patrimônio Mundial da Unesco e uma das estruturas mais impressionantes da Terra. Stonehenge da Etiópia. E já que o assunto é a Etiópia, podemos continuar por aqui para ver o que ficou conhecido como o Stonehenge da Etiópia. São pedras, todas ao lado uma da outra, que oficialmente se chamam Tia Stele, uma maravilha da arquitetura. São estruturas bem pesadas que ninguém sabe como foram parar aí e muito menos quem as colocou ali. Também fica a dúvida do objetivo de estarem colocadas desse modo. Talvez se refira a algum ritual antigo feito por povos que habitaram essa região. São 46 pedras no total. Algumas são esculpidas, outras não, mas que trazem mais um grande mistério a esse lugar. Estranhas bolas de musgo. Em alguns lugares, curiosamente, existem umas bolotas de musgo espalhadas por geleiras. É uma imagem incrível por ela mesma, pois não se parece com nada que havíamos talvez visto até agora. Mas imagine você que o mais surpreendente é que essa colônia de bolas de musgo se movem. Isso mesmo, elas possuem movimento, todas mais ou menos nas mesmas velocidades e nas mesmas direções. É algo realmente muito bizarro, não é? As bolas de musgo glacial são chamadas também de ratos de geleira e foram objeto de um estudo recentemente publicado numa importante revista científica. De acordo com a reportagem, cada bola se assemelha a um travesseiro de musgo macio, úmido e esponjoso. Os autores do estudo acreditam que elas se desenvolvem a partir de impurezas em superfícies de gelo e representam realmente um fenômeno relativamente raro. Já faz mais de 15 anos que Tim Bartolomeus, especialista em glaciares da Universidade de Idaho, nos Estados Unidos, correu uma das zonas costeiras do Alasca para montar instrumentos de recolhimento de dados ao ar livre. Foi aí que seu equipamento deu de cara com um fenômeno. Essas estranhas bolas que, feitas de musgo, pareciam pairar sobre o gelo. Fiquei logo muito intrigado. Aparentemente não estão presas a nada, como se tivessem apenas pousado ali no gelo. Bartolomeus e os seus colegas adiantam o que já conseguiram perceber. Segundo relatam, as tais bolas poderiam resistir, durar anos e, ainda mais estranho, movimentam-se de forma coordenada, como se fossem um rebanho. Essas foram as primeiras observações sobre essas coisas e hoje sabemos bem mais do que há 15 anos atrás, não é? Os ratos geleira não são exatamente uma novidade. Eles foram vistos no Alasca, na Islândia, Noruega e América do Sul. Os cientistas os conhecem desde pelo menos os anos 50. Entretanto, apesar de saberem que essas misteriosas bolas de musgo glacial existem, pesquisadores ainda têm muito a aprender sobre elas.
Uma das perguntas é por que as bolas de musgo que podem sobreviver alguns anos se movem desse modo? Alguns cientistas acreditavam que a chave poderia estar no gelo, que é protegido por esse musgo e evita que derreta tão rápido quanto o gelo ao seu redor. Segundo essa teoria, a bola acabaria nesse gelo mais liso e então rolaria, mas não existem provas que comprovem isso. De momento, apenas observamos a estrutura estranha das bolas de musgo e esperamos que mais estudos tragam respostas mais definitivas e aprofundadas sobre esse assunto. Mas se você quiser continuar falando sobre coisas misteriosas, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por nos seguir e também nos acompanhar neste vídeo até o final. Não esquece, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixe aqui teu like, comente aqui abaixo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.